Eu ia tava fazer minha festa de aniversário de 15 anos, só faltava uma semana. E era o sonho da minha avó fazer a festa dos meus 15 anos. Já tinha convidado todo mundo. Aí foi que manifestou em mim, meu irmão, nas minhas primas. Só que me levaram para uma casa para rezar. Só que nem eu e nem meu irmão aceitamos. Achamos que tudo aquilo era mentira. E nunca mais voltamos. Mas passei por muita coisa difícil na minha vida, problemas de saúde. Aí me indicaram a cartomante. Realmente ela me disse muita coisa que eu achei que era verdade. Mas ela falou assim, para eu me libertar, para libertar, tinha que tomar uns banhos. Eu comprei tudo. Que era para levar para ela no outro dia. Mas à noite veio um anjo e me disse: jogue tudo fora. E no outro dia eu joguei tudo fora. Não aceitei nada. Era velas, ervas, sabonete, essas coisas assim. Comprei no mesmo dia, que o desespero. Mas à noite eu sonhei que não era bom para mim. Aí joguei tudo no lixo. E nunca mais quis saber. E não acredito que eles possam salvar e sim prejudicar. Sempre tive vontade de vir para a igreja, mas algo me impedia. Sempre frequentei a igreja católica, sou católica, mas toda vez que eu vou para a igreja eu não entendo nada que o padre fala. Nada. E assim, não, como o pastor falou, não é todos os pastores. A palavra e a vida. Você tem que demonstrar o que você fala. Não é só falar. Você tem que ser aquilo que você está pregando. Por isso que hoje eu estou aqui, pastor. Porque eu acredito no Senhor, na sua palavra, na sua vivência, nos seus sofrimentos que o Senhor passou. E não, assim, não é porque eu adoro o pastor, e sim a palavra entra no coração. Porque assim, o pastor, assim, minha mãe nunca recebeu evangélico na minha casa. E não são todos que ela recebe. E ela não gosta. Mas quando o pastor vai lá, não só minha mãe, como minha família, acredita nele, não porque ele só fala, e sim ele faz. Como o Senhor falou, que tem várias igrejas, pastores, padres, outras religiões, que não pregam, mas não faz nada daquilo que eles estão pregando. Quer dizer, por que vai acreditar? Né? E não se deixa levar, não porque o pastor está falando, e sim seu coração. Que a palavra não entra no ouvido, entra no coração. Por isso que hoje eu estou aqui. Não é porque eu acho bonito que o pastor está falando, que ele está... Eu estou me sentindo bem melhor. Tem uma semana que eu não venho, né? Fiquei 2 semanas doente. E não me falou nada. Não, porque eu tenho hernia de disco, problema de saúde, né? Eu estava bem atacada. Mas sinto falta, muita. Entendeu? Viu? Aí me perturbam, acho que pensa que assim, que eu não acredite mais no pastor, que é mentira, mas eu sinto no meu coração, não é nos meus ouvidos. E quando a gente sente no ouvido, fica só na mente. Mas quando você sente no coração, fica marcado. E é muitos anos, né, irmã? Muitos anos que eu... Sofrimento, é muitos anos de sofrimento. Muitos anos. Os 20 anos, né? Muitos. Só eu e Deus sabe. Essa semana para mim foi uma batalha. Mas ontem eu pedi ao Espírito Santo que me desse uma luz para eu poder entender esses sonhos que eu estava tendo. Não era sonho, eram pesadelos. Sonhos vêm, mas você precisa pensar em que eles estão lhe tentando lhe revelar. Então, hoje eu estou aqui. E
E depois que eu vim para a igreja, pastor, eu melhorei bastante. Não é que eu esteja curada ainda. Sofro muito. Está no processo, né, irmão? Estou no processo. Sofro muito. Só eu e Deus sabe como eu sofro. Mas depois que eu vim para a igreja, toda vez que eu sinto, eu começo a orar. Lembro de tudo que acontece aqui na igreja. Até quando eu não venho, eu assisto. E uso as palavras que o pastor sempre fala aqui na igreja para poder me aliviar. Porque é muito difícil. Muito. Só sabe Só você e sabe Deus. eu e Deus o que eu passo. Então observe, 15 anos de idade, uma entidade, foi um ponto onde começou tudo, que a irmã Ana, nas suas orações, ela tem que dar voz a isso. Só olha, espírito maligno das trevas. Eu tinha 15 anos na época. Eu te paraliso na minha vida. Eu neutralizo todos os teus projetos contra mim. Você não tem mais autoridade sobre mim. Eu estou lavada pelo sangue de Cristo. Eu sou autoridade em nome de Jesus. Então ela tem que entrar no mundo espiritual. Dar voz à tua oração. O mundo espiritual vai te ouvir e vai te perceber. E aí aquela resistência. Porque você percebe o ataque espiritual. Sonolência, às vezes dormência, às vezes dor de cabeça, às vezes pressão. Olha eles, é aonde que você tem que dar voz à tua oração, em nome de Jesus. Começa a orar em você mesmo. É um ataque, vai ser uma batalha. Em nome de Jesus. A minha mente é a mente de Cristo. O meu corpo tem a marca de Cristo. Eu não te aceito, Satanás. Eu te expulso em nome de Jesus. E começa. Oh, ficou louca? Não, é a batalha espiritual. Inclusive minha filha, né? Porque a gente tem uma ligação muito, muito assim. Acho assim, o espírito dela parece que é o meu, entendeu? Porque tem filhos, amamos todos, mas tem uns que parece ser a nossa alma gêmea. Minha filha passou 2 meses doente. Aí foi como eu comecei a cair, porque eu estava bem. A criança. Minha filha passou 2 meses doente. Levei 9 vezes para a urgência. Toda vez dava um diagnóstico que minha filha não tinha. Passou 9 dias internada. Diagnóstico não tinha. Disse que ela estava com crise de ansiedade. Saiu do hospital. Entrou no hospital tossindo. Fez os exames. Não deu nada. Exame do coração. Não deu nada. Aí a médica disse, então é ansiedade. Aceite. Aí eu disse, não vou aceitar. Procurei outro médico. Ele disse, eu acho que é isso. Aí eu digo, eu estou cansada de os médicos acharem e não ter certeza do que é. Aí passou mais remédio. Ela continuou tomando remédio. Mas até hoje não disse o que minha filha tinha. Não foi diagnosticada com a doença nenhuma. Ela melhorou. Ele falou assim, pode ter sido Covid, pode ter sido influenza, pode ter sido várias coisas. Quem sabe o que poderia ter sido? Até hoje os médicos não sabem. E nem eu. E me deixou assim, com a minha mente muito confusa. E eu dizia assim, meu Deus, cura minha filha, porque não estou vendo doença nela. Era uma tosse assim, que ela não parava 5 segundos. Ela tossia, mas quando chegava à noite, doença nenhuma para assim à noite de repente. Se ela dormir, quando ela dormia, ela não tossia mais. Ela passava o dia, passava a noite, ela não tossia. Ela só tossia se ela tivesse acordada. Irmã, só para você ter noção. E eu caí nessa época. Foi que dia? Terça? Que dia foi? Você ligar para mim de manhã. Sexta-feira de manhã. Wilson. 4 pessoas da família simultaneamente. O filho dela, o peito inchou.
dor no coração, que o peito inchou. A filha, o peito inchou. A outra, ela também. Tudo simultaneamente. Como explicar isso? Que 4 pessoas da família simplesmente têm ataque de coração. Como se um ataque cardíaco. Aí eu fui lá. Quando fui lá, irmã, demônios, espírito maligno manifestou nas 2 filhas dela. O filho, porque já tinha ido para o hospital. Mas foi pesada a libertação. Como entender isso? Vai para o hospital, tá ataque espiritual. É por isso que muitos morrem. Muitos morrem. O diabo disse, eu vim para matar. Pastor, inclusive o senhor esteve lá no hospital, né, que ela se internou na sexta, e o senhor foi no sábado, não foi? Isso. E o senhor falou que nenhum exame ia dar nada. Aí só que o leucócito dela deu um pouco alto. Por ter dado o leucócito alto, o médico disse, ela está com pneumonia. Sentar. O pulmão não tinha nada. Eu disse, nunca vi pneumonia dessa. Porque ela não tinha febre, não tinha nada. Ela só tossia. E eu fui lá. E ele foi e disse que ela não tinha nada. Eu fui lá no hospital. Era o hospital da Unimed, era? Da Unimed. Eu disse, só irmã, pode fazer todos os exames aí, não dá nada. E sei quando eu entrei na sala, logo, ela passou mal. Na hora ela apagou. É o mundo espiritual isso. Mas você, irmã, que você será um grande instrumento de Deus. Tu vai aprender a entrar no mundo espiritual com muita autoridade, meu irmão. Com muita autoridade. Aprendam a orar em vocês. Assim que eu entrei no quarto, eu não me senti bem no quarto. Eu pedi para ser retirada do quarto, porque eu sentia muita energia negativa naquele quarto. Passava mal. Aí eu passei 7 dias no quarto. Foi 7 dias sem dormir. 7 dias sofrendo. Aí foi que eu falei para a médica, não fico mais aqui. Porque acontecia coisas que, assim, até as enfermeiras se assustaram, né? Um dia faltou energia. No outro, o ar-condicionado papocou. No outro dia, a outra parede também. Eu disse, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero sair daqui desse quarto. Troque Você daqui. viu aí? Aí quando eu entrei no outro quarto, eu disse, meu Deus, saí das trevas, encontrei a luz. Não era que eu queria estar longe da criança, porque a criança não estava me incomodando. Quem me incomodava era a energia que estava no quarto. Fui trocada de quarto e fiquei bem. Me senti mais aliviada. Eu senti assim uma energia tão boa como eu estivesse na minha casa, entendeu? Porque eu estava muito perturbada. Mas quando eu cheguei em casa, que minha filha melhorou, eu fiquei doente. Foi, pastor? Eu passei muitos dias da cama para o sofá. E assim, mude a forma de orar. Aprenda a orar em vocês mesmos. Sejam dependentes de Deus. Sejam dependentes de Deus. Aprendam a orar em vocês mesmos. Decretando mesmo. Dando voz à sua oração e alinhamento com Deus, tá? Processo de libertação, vocês têm que estar cortando tudo que é brecha de influências na vida da pessoa. Um dia a irmã vai entender isso. Tem coisa, porque estamos aqui ao vivo, tem coisa que eu não posso falar. Mas os objetos consagrados, né? Tem muita influência dentro de uma casa. É tanto que é bíblico. E vocês aprendam a orar em vocês mesmos. Irmã, comece a passar mais tempo com Deus. Você não passou tanto tempo, 2 meses no hospital, tanto tempo sem dormir. Não, eu quero agora trabalhar para o meu Jesus. Quero me sacrificar para o meu Jesus. Não aceito isso, Senhor. Eu não aceito na minha casa meus filhos, não. Meus filhos é promessa do Senhor. E você vai entender que você entrando no mundo espiritual, você vai entrar como autoridade. E a autoridade que você vai ver o que vai acontecer, o rebuliço. Inclusive, assim, pastor, quando eu tinha 7 anos, eu parei de andar. E também fui diagnosticada com paralisia infantil. Passei por vários médicos. Os médicos diziam que eu estava com paralisia infantil. Passei 30 dias internada.
sozinha, que não, naquela época não podia ficar os pais. Meus Agora, pais moravam no interior. Você falando isso, observe isso. Quando ela cai manifestada, já tira toda a coordenação motora dela. Meu pai e minha mãe vinham visitar com O que muita era- dificuldade. E o que era quando ela tinha 7 anos? A mesma entidade que manifestava e paralisava ela. Espírito E saí do planejado. hospital com o diagnóstico de paralisia infantil. Voltei para casa sem andar. Aí meus irmãos fizeram uns carrinhos de brinquedo, de lata. E eles me arrastavam, porque eu não andava. De repente, sem remédio, sem nada, eu voltei a andar. Ninguém acreditou que eu estava andando, porque eu já tinha feito os exames, tinha tomado remédio e não estava mais tomando remédio nenhum. E do nada eu levantei. E observe que 7 anos ela sentia paralisia e que mais cedo ou mais tarde, aquela entidade lá, eu vinha cobrando mais dela. E a Com 15 tendência, anos manifestou de novo. E a Eu ten- parei de andar de novo. E a tendência, se não tem esse encontro com Deus, essa busca do Senhor, era ficar aleijada. Uma hora ou outra o diabo ia pegar de vez e travar tudo. E muitas pessoas acontece isso. Amém, igreja? Vem a solução no canal Libertação, a cura e salvação. Com o pastor Jailson, Deus vai operar palavras de amor que vão te transformar. Libertação, cura e fé no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé no canal que Deus vai